Liberado, né? Vamos iniciar então. Legal, bom dia a todos, parabéns para você que está estudando, estuda que a vida muda, vamos mudar de vida, vamos mudar de forma de viver. A forma de viver nós temos que mudar, evitar de falar mal das pessoas, temos que tentar cuidar da saúde, da parte física, alimentação, ver o que a gente come, isso é muito importante para a gente evoluir como pessoa e ser humano. E no lado profissional, temos que estudar, temos que nos atualizar, isso é muito importante, tá bom? Vamos lá, vamos juntos agora, e nesse momento eu quero falar com você a respeito da ação declaratória de nulidade e sentença de uso capião, tá bom? Quando eu falo da ação declaratória, o que eu quero que você saiba? Nós temos o uso capião, que é uma ação declaratória, não resta mais dúvida em relação a isso. É uma ação declaratória, também não resta mais dúvida que a ação declaratória não tem réu. Erros grotescos, erros feios que nós cometemos se a gente não parar para estudar isso, hein? Aquela peça, professor, mas o juiz também errou. Se o juiz errou ou a juiz errou, o problema deles. A gente não pode errar, a gente tem que evoluir. Muitas vezes nós somos contratados, não só para fazer o uso capião, uma das 36 espécies, um dos 3 procedimentos, mas muitas vezes nós somos contratados para defender o nosso cliente. O professor Júlio tem defesa de uso capião no Brasil todo, literalmente. Como que nós vamos defender o nosso cliente em relação ao uso capião? A oposição. A oposição é a forma que nós temos de defender nossos clientes. Oposição, que pode ser feita porque eu me habilitei no processo como terceiro interessado, ou pode ser feita através de uma contestação. Nesse meio, se eu me habilitei como terceiro interessado, ou se eu apresentei contestação, eu tenho o direito de recorrer. A parte, o autor, claro, se perder a ação vai recorrer, se perder parte vai recorrer, parcialmente procedente, mas eu tenho o direito de recorrer. Eu sou terceiro interessado, eu fiz a contestação. Então, o que nos resta, né, quando não acreditamos, não aceitamos, de fato, que o nosso cliente tenha ganhado o uso capião? Recorrer. E vamos dizer que fizemos recurso de apelação, fizemos recurso especial extraordinário, e o autor da ação de uso capião ganhou. Não teve jeito, ganhou. E agora? Vamos desistir? Muitas vezes o cliente quer dar continuidade. E essa continuidade, ela pode ser dada sim. Nós temos a ação declaratória de nulidade, que é uma ação, muitas vezes, pouco utilizada, desconhecida. Bom dia a todos, ao Marcos também que está aqui conosco. Temos a ação declaratória de nulidade, temos a ação rescisória. E aí, qual a ação correta? E o que batemos numa ação dessa? Vamos bater no quê? Então vamos juntos, vem, vamos desvendar, vamos estudar, vamos embora. Então a oposição de uso capião, no uso capião, ela é feita através, sim, da possibilidade de usufruir dos recursos, após apelação, após contestação. Mas vamos dizer que eu quero o projeto Fênix, né? Eu quero evitar que ocorra esse uso capião de qualquer jeito e eu quero trabalhar com uma ação anulatória. Eu quero trabalhar com uma ação de nulidade, ou seja, eu quero destruir qualquer possibilidade, qualquer chance que tenha o sujeito de ter acesso ao uso capião. Eu posso usufruir do artigo 966? Posso. Só que nós já falamos aqui que a ação rescisória, ela é uma ação, não é recurso. E ela é cara, é onerosa. Para fazer uma ação rescisória, você vai ter que caucionar 5% do valor da ação, se não tiver justiça gratuita. Isso deixa a ação muito mais cara, muito mais onerosa. Detalhe importante, a ação rescisória é taxativa. Nós vamos ficar presos ali no artigo 966, nos seus incisos, não dá para trabalhar de forma diferente, é totalmente taxativa e não exemplificativa. E aí surge, você tira da manga, você tira do bolso, você tira a ação de nulidade. Nome correto da ação, a ação declaratória de nulidade. Essa ação declaratória de nulidade não tem prescrição, porque é nulidade. Ato nulo não tem prescrição, é muito grave. A ação declaratória pode ser da sentença de uso capião ou pode ser do registro, do cartório de imóveis. Eu sempre vou fazer a ação declaratória de nulidade do último ato. Eu peço a nulidade do registro, se foi feito o registro da sentença de uso capião ou a escritura pública de uso capião também. Essa é uma excelente ação para usufruir desses usos capiões mal feitos extrajudicial, porque tem tabelião, a maioria dos tabeliões são conservadores, não fazem nem uso capião extrajudicial, essa é a verdade no nosso país. E quando fazem, exigem demais. Exigem muito, tem receio. Mas tem tabelião que é o contrário. Faz qualquer coisa, tá pagando, é muito? Vamos embora. Esse uso capião extrajudicial mal feito, ele pode sim
ser nulo. Inclusive, existe uma tendência de ações, existem muitas ações declaratórias de nulidade contra o campeão extrajudicial. Judicial também, mas mais extrajudicial. Porque muitas vezes não passou pelo crivo, não passou pelos requisitos corretos, pela análise, pela conferência do cartório. Então existe a possibilidade. Não podemos errar, preste atenção aqui, isso aqui é importante, preste atenção aqui no professor Júlio. Não podemos errar, porque a ação declaratória de nulidade não tem prescrição. Não confunda com a ação anulatória, porque a anulatória tem prescrição de 4 anos. Cuidado, hein? São ações diferentes. Rescisório é uma coisa, 966. A ação declaratória de nulidade é outra situação e a ação anulatória é outra. Então, não vamos confundir. Um contrato ou um negócio jurídico ele é anulável quando padece de anulabilidade. Ou seja, devido a um vício existente no momento em que foi celebrado. E os seus efeitos podem ser eliminados por alguém a quem o sistema confere esse poder. A anulabilidade é uma forma de invalidade, contrapondo-se à nulidade. Então a grande diferença está aí. A nulidade ou ação anulatória é uma ação que vai atingir a invalidade, contrapondo a nulidade. Anulável, gente, em lei, é um ato ou ação que é válido, mas pode ser anulado por uma das partes. Anulável é geralmente usado em distinção para anular, né? Tem até um termo em latim, ab initio, ou seja, inexequível. Cuidado, hein? Ato nulo é uma coisa, anulável é outra. O ato anulável, ele quer dizer que nos autos judiciais, no negócio jurídico, ocorreram vícios. Se a parte com quem ela julga prejudicada, quando se conforma, né, com o ato, não tem motivo algum para não produzir todos os efeitos jurídicos. Então existe um vício, ou seja, uma coação, eu obriguei a pessoa a fazer, coação, lesão, induzir a pessoa a erro. A nulidade não. A nulidade é um ato anulável. A nulidade é um ato nulo. Porque a nulidade nós temos a simulação. Então, nós temos uma diferença muito grande, hein, entre um e entre o outro. Por isso as ações são diferentes. Não posso falar que é a mesma coisa, não, hein? Tanto é que existe uma diferença entre o ato nulo, anulável e inexistente. A diferença dos atos pode desencadear, sim, gente, em várias consequências jurídicas. Isso é importante. Nós temos que saber que existe um negócio jurídico, existe uma ação e um ato lícito, tá? Não ilícito, lícito, no qual há uma composição de interesses, um regramento de condutas, é composto de manifestação de vontade com a finalidade negocial. E, em geral, é criar, adquirir, transferir, modificar ou extinguir direitos. Essa é uma realidade. Dentro disso, o que nós precisamos estudar? Que o ato nulo é o ato que, embora reúna os elementos necessários para a existência, ele foi praticado com violação à lei. Ato nulo foi praticado em violação à lei, à ordem pública, aos bons costumes, ou em observância da forma legal também. O ato nulo precisa de decisão judicial para a retirada da sua eficácia, hein? E produz efeitos antes da anulação. De acordo com o artigo 166 do Código Civil, o negócio jurídico é nulo quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível, objeto for ilícito, impossível, indeterminado. O seu objeto, né? O motivo, gente, determinante comum a ambas as partes, por ilícitos, né? Não revestir a forma prescrita em lei, for preferida alguma solenidade que a lei considere essencial para a validade, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos, artigo 108, precisa de escritura pública, hein? Aí vai, o sujeito faz contrato de gaveta. A lei, taxativamente, pode declarar nulo, tá? Ou proibi-lo a prática sem combinar sanção. Essa é a regra. Aí tem vários exemplos que eu posso dar. Quer ver um exemplo clássico? Casamento entre irmãos. Os filhos têm direito, ou seja, há efeitos em relação mesmo ela sendo nula. Já o ato anulável, então separa aí, vamos lá. Ato anulável. O ato anulável é o que tem defeito de menor gravidade. Já a invalidade é uma forma genérica das subespécies de nulidade e anulidade.
Eu trago que tanto o ato nulo como anulável é considerado inválido, tá? Para todos os efeitos legais. Isso é importante, hein? Anota aí. O dolo principal, gente, torna o negócio jurídico anulável. E podemos dizer, sim, que será anulável o negócio jurídico conforme o artigo 171 do Código Civil. Então, veja, no ato nulo, 166. Ato anulável, nós usamos 171. E aí, é o que eu falei para você, nós temos expressamente declarados em lei, por incapacidade relativa do agente e por vício resultante de erro, dolo, nota aí, erro, nota aí, isso é importante, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então eu trago um exemplo aqui, um casamento de menor de 18 anos e maior de 16, sem no passado a permissão legal. Hoje não, porque nós tivemos alteração, né? Então tivemos uma mudança. Então, de fato, é um grande exemplo, um exemplo antigo, mas é um exemplo real. Para efeitos de uso capião, o ato anulável, você descobre uma simulação. O sujeito simulou posse, simulou ânimos domini onde não tem. Então nós temos o ato nulo. Existe ainda o ato inexistente, que é outra situação, mas é importante para a gente não errar. O ato inexistente é aquele que não reúne os elementos necessários à sua formação. E ele não produz qualquer consequência jurídica, não produz efeitos, ou seja, é nada jurídico. Né? Portanto, não sendo um negócio jurídico, não produz efeitos e por que ter relação com o direito civil. Então, nós temos dentro desse estudo, fica mais fácil de entender. O uso capião, nós podemos pedir a nulidade, porque houve uma simulação em relação aos requisitos. Posse, voz pacífico, ânimos domini. Vamos pedir a nulidade desse uso capião, porque foi feita uma escritura pública, mal feita. Vamos pedir nulidade desse uso capião, porque descobrimos uma simulação. Alguém fingiu ter a posse, um documento, alguma coisa de posse, e foi uma simulação, na verdade foi um comodato, na verdade foi uma locação. Ou ainda, né? Talvez ocorreu uma situação que foi forjado o ânimos domini. Aí trabalharemos sim com a ação declaratória de nulidade. Essa é a ação que vai nos ajudar, essa é a ação que vai nos conferir a possibilidade de ter sucesso. Qual a grande diferença do ato anulável e ato nulo? Eu posso fazer uma ação anulatória de uso capião também, tá? Anulatória. Mas, em regra, o uso capião extrajudicial que não tem vícios é um ato nulo. Vamos dizer que o tabelião fez uma simulação, foi pago por fora, veio descobrir, houve uma simulação. Por isso tem muitas ações de nulidade, declaratória de nulidade, de uso capião extrajudicial. Isso ninguém conta. Hein? Isso esses vendedores de curso na internet, ninguém conta isso. Vendedores da advocacia extrajudicial perfeita, ninguém conta isso, né? Você pode passar vergonha. Cuidado, a nulidade, gente, uma vez decretada por sentença, ela opera ex tunc. Outro ponto que a gente tinha que conversar. Enquanto o ato anulável, né, continua a operar seus efeitos, que cessam a partir da sentença que decreta a nulidade. Efeito, ou seja, operando ex nunc. Isso lá da faculdade, né? É importante. Quando o contrato é nulo ou anulável, outra pergunta que foi feita aqui também. São anuláveis os contratos que há incapacidade relativa de um ou ambos os contratantes, houver erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então nós temos essa situação aqui. Significado de ato nulo, foi perguntado também aqui. Vamos deixar claro então. O ato nulo é o ato e que, embora reúna os elementos necessários à sua existência, foi praticado com violação da lei, a ordem pública, bons costumes ou onobservância, né, de fato, da forma legal também. Então, também respondido aqui também, fica claro, fica didático aqui. Então, a ação de uso capião, nós podemos nos opor, contestação ou habilitação. Podemos apresentar os recursos. E no último grau, após a decisão, podemos trabalhar com a ação rescisória. Se for sobre a sentença, eu quero desconstituir a sentença, 966, ou eu posso trabalhar, se for em relação aos requisitos, com a ação declaratória de nulidade. Não tem prescrição. E detalhe importante, uma ação que você tem mais força para trabalhar com instrução probatória. É uma ação mais livre, né? Não tem prescrição. Cuidado, não confunda com a ação anulatória, que tem um outro viés. Vamos dizer que você descobriu quem fez o capião, fez uma lesão, uma coação contra o seu cliente. Aí você vai trabalhar com uma anulatória, diferente.
Nós falamos de nulidade contra o uso capião, contra a sentença ou registro, numa situação de simulação, né? Então fique atento em relação a isso. Legal, muito feliz, muito obrigado. Sempre fico muito contente quando você está aqui acompanhando a aula. Agradeço a todos. Quero desejar muita saúde, muita paz, muito amor. E quero que você estude, porque quando a gente estuda realmente, a gente consegue ajudar nosso cliente, a gente consegue se livrar de uma encrenca, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.